Eu prefiro não acreditar, porque acreditar me causa medo. Só que eu vi coisas do Arco da Velha quando eu era da macumba, né? Eu vi coisas do Arco da Velha. Eu, o que que acontece? Eu desde criança, né? A minha mãe ia para macumba e me levava. Na época, isso foi antes dos meus irmãos nascerem, né? Meus irmãos são novinhos. Eu era mais velho e ia com a minha mãe, só eu com a minha mãe. O que que acontece? Minha mãe era do Candomblé e nós saímos do Rio de Janeiro e íamos para um lugar que eu achava maravilhoso, chamado Itaboraí, né? E Itaboraí, nós dizemos assim, nós vamos para a roça, lá na roça, né? Porque lá realmente era uma coisa que o carioca chama de roça, né? Não sei como é que está essa cidade hoje em dia, provavelmente está diferente, né? Que acabam com tudo. Isso aqui é um lugar de natureza, né? Um interior, não é aquele interior cheio de floresta, não, é um lugar de natureza, com bichos. Lá onde nós ficávamos era tudo de terra, aí tinha um riacho atrás, aquilo me traz uma saudade, assim, aí comida a lenha, né? E eu ficava brincando com os moleques, com os irmãos, que todos eles eram da macumba, mas tinham nomes bíblicos, né? E eu ficava brincando com eles ali na terra, nós dormíamos na esteira, né? E tinha um barracão, e atrás do barracão passava, né? Como eu disse, um riozinho, uma coisa assim, e eu amava aquilo. Mas o que que acontecia? Minha mãe era da macumba, e essa época minha mãe era do candomblé. Depois, antes dela morrer, ela foi para a Umbanda. E eu fiquei na macumba até meus 26 anos. Eu acho que eu já falei isso também aqui. Eu fiquei até quando minha mãe morreu. Aí quando minha mãe morreu, eu parei de ir, né? Assim, mas entrei em outras religiões, eu já falei aqui, já fui para outras religiões, fui fazer outras coisas, fui em várias religiões, eu vou em várias religiões, fui em várias religiões já. Hoje em dia eu vou na missa às vezes, na missa. Mas eu vou escondido. Não conte para ninguém, porque eu vou escondido, porque eu sou um pecador, eu tenho medo de ser excomungado. E também eu tenho medo que os intelectuais com os quais eu convivo me queimem numa fogueira, porque eu vou à missa e eles acham que todos os padres são pedófilos, né? Ai, eu não deveria ter dito essa palavra no YouTube, né? E eles acham que todos os padres e todos, aí a igreja tortura e manda todos para a fogueira, e realmente manda, e eu tenho medo de ir para a fogueira, ou por causa da igreja, ou por causa dos meus amigos, né? Enfim, mas tudo bem. Mas aí o que acontece? Eu via coisas impressionantes, cara. Tudo bem que hoje em dia se explica, né? Porque quando você fala, eu vi isso, eu vi aquilo, a pessoa fala assim, é, mas Jung explica isso aí é não sei o quê, aí tal, beleza. Aí se tu fala isso para um evangélico, ele fala, é inspiração do mal, mas aí eu já tenho medo. Se é uma inspiração do mal, eu tenho medo. Mas o que que acontece? Na macumba eu vi várias profecias, várias coisas que falaram para mim, depois aconteceram, cara, coisas. Disseram, você vai fazer isso. Eu falei, mas eu nunca fiz, eu não vou fazer, eu não vou fazer isso. Já me falaram isso 2 vezes. Eu falei, não vou fazer isso. E depois de 10 anos, depois de não sei quanto tempo, eu estava fazendo justamente aquilo que disseram que eu ia falar, que eu ia fazer, que naquela época eu disse que não ia fazer. Mas aí, de repente, né, você pode dizer, isso foi uma sugestão. E, e eu fiz a sugestão, mas a verdade é que lá, cara, e vi uma vez que eu estava parado e o cara parou e eu estava pensando em algo. E ele falou assim: Olha, não fica pensando nisso não, por causa disso, disso, daquilo. Eu não vou contar os detalhes porque são todos pessoais, mas eu posso te garantir que se ele não sabia o que eu estava pensando, alguém disse a ele. E me disseram também onde eu estava. Teve uma vez
dizer onde eu estava. Ah, você vai no lugar tal, no lugar tal. E ninguém sabia de nada, minha mãe não sabia, só eu sabia. E teve uma vez que eu sumi, né? Eu sumi assim, eu saí na sexta-feira e fui, e só voltei no domingo. Mas aí o que que aconteceu? Minha mãe ficou preocupada, eu não achei que eles fossem preocupar comigo, porque naquela época o celular, né? O celular, ele era caro, acabou a bateria, né? E eu estava num lugar meio inacessível. E eu falei, ah, não vou sair daqui para ir lá andar quilômetros para fazer um telefonema. Antigamente a vida era mais difícil, né? Acabou a bateria, não sei o que lá, não vou. E fiquei, né? E aí teve uma pessoa da minha família, né? Porque hoje são todos evangélicos, tem que falar baixo. Aí teve essa pessoa da minha família que ela virou lá no santo. Eu nunca peguei santo, nunca dei nada. Sempre fui uma árvore que não dá fruto. Nunca peguei no santo, nunca fui organo, nunca bati tambor, nunca nada. Só ficava ali fazendo figuração de roupa branca. E aí essa pessoa falou o nome do bairro onde eu estava no Rio de Janeiro para minha mãe, pô. E ninguém sabia, só eu sabia que eu estava lá. Entendeu? Ele falou, ah, ele tá em lugar tal. Falou isso. Então, assim, será que é verdade? Cara, eu tô, assim, eu tô falando, né? Mas, assim, eu prefiro acreditar que não era verdade. Que não era verdade, que foi tudo uma coincidência. Hoje eu acredito que foi tudo uma coincidência. Eu não quero saber de nada, não quero conversar com nada, com ninguém. Nada de macumba, macumba zero. É só a missa de vez em quando. Mas a missa também, a Igreja Católica e essas outras religiões que eu já fui da Igreja Messiânica também, mas dei um pulo no budismo, dei um pulo no espiritismo e tudo isso, né? Porque eu sinto muito medo, mas muito medo mesmo. E eu quero que Deus exista, mas eu quero que Deus exista, mas eu quero que Deus seja bom, assim. Eu não quero que Deus seja esse Deus dos cristãos, não, que os cristãos falam que é. Assim, eu não quero esse Deus, não. Eu quero que Deus seja parecido com Jesus Cristo, assim, que seja alguém, gente boa, que perdoe. Eu não quero esse Deus que vai torturar a gente eternamente no fogo do inferno, não, porque senão vai ficar complicado para mim, né? Eu tenho dívidas, né? Muitas dívidas, então eu vou entrar no sarrafo se isso for verdade, então eu não quero que esse Deus exista, não, pelo amor de Deus. Mas enfim, aí o que que acontece? Ele. Aí tem isso, e na igreja, cara, na igreja eles são místicos também. Não pense você que eles são místicos, eles também mexem com coisa sobrenatural, cara. Eles também são pesadíssimos. Se você conviver ali, você vai, né? Tem coisas ali no Brasil, tem a renovação carismática que eu já fui uma vez e falam em línguas e as pessoas tombam, é uma coisa assim, que eu vi no candomblé também, as pessoas tombando, é uma coisa assim, cara, a religião é uma coisa séria, uma coisa assim, mas eu tenho medo, eu prefiro não acreditar em nada, cara. Eu prefiro não acreditar, cara, porque é muito complicado, mexe demais com a cabeça, né? E aí eu ia, e minha mãe me levava na macumba, minha mãe ia pra macumba em vários lugares, assim, do Rio, né? Ela ia lá, a gente morava no subúrbio, ela ia lá, mas eu era da Baixada também, então eu comecei na Baixada, depois que fui pro subúrbio. Ela ia lá no fundo da Baixada, cara, e eu conversava direto com o seu Zé Pilintra. E o que que acontecia? Eu conversava com o seu Zé Pilintra e eu conversava demais com ele, né? Eu gostava dele, eu ficava conversando com ele. Eu conversei com mais de um, né? Mais de um, assim, de uma pessoa para outra. Então,
que incorporava e fiquei conversando com ele. E aí as coisas que ele me dizia, ele me dizia, tinha um que eu conversava muito com ele todo sábado, e ele me dizia o seguinte, ele contou a vida dele todinha na Lapa. E eu fui pesquisar, será que isso é verdade? Esse bloco existiu? Esse bar que ele fala que ele ficava existiu? Essa rua, esse número? E eu fui pesquisar e eu fui fisicamente existiu, cara. E aí eu escrevi um livro que se passa no século XIX para o início do século XX do Brasil. Mas o que ficou desse livro? O que ficou foi a do século XIX, século XX, mas no Rio de Janeiro. O que ficou desse livro? O que ficou desse livro foi o estudo, né, sobre o Rio de Janeiro. Aprendi muito sobre o Rio de Janeiro, mas o livro não ficou bom. Assim, o livro não ficou bom. Eu já mandei para editores, eles falaram, cara, o livro não tá bom. Assim, falaram aqueles e-mails que eles mandam, né, para todo mundo. Aí mandaram para mim e falaram, o livro não tá bom, o livro é impublicável. Cara, o livro né, muda de profissão, vai fazer outra coisa, tudo bem, né? Não chegou a ser uma profissão, mas é isso, dei para algumas pessoas lerem, as pessoas falaram, o livro não é bom, não é bom, é confuso, tal, porque enfim, mas aí o livro se passa naquela época, tem um linguajar daquela época também, tem umas coisas que não facilita, tem uns erros históricos, umas coisas ali, uns acontecimentos que eu misturo e tudo, e misturo personagem ficcional com personagem real, mas enfim, não ficou bom. Não ficou bom. Mas o que ficou desse livro foi essa pesquisa, e aí eu pesquisei muito sobre ele, né, sobre o seu Zé Pilintra, e falava com ele, conversava com ele, assim, e me sentia amigo dele, né, cara? E, e adorava aquelas histórias dele, né? Adorava as histórias dele, mas ele falava tudo para mim que eu estava vivendo. Ele ia falando, pô, mas você, não sei o que, conversando. Mas eu tenho, assim, eu continuo dizendo, cara, eu prefiro não acreditar. Hoje eu não chego nem perto disso. Nem perto disso. Encontrou uma cigana no meio da rua, eu quero ler tua mão. Não, pelo amor de Deus, não. Não chego nem perto disso, né? Porque eu tenho medo, cara. Eu tenho medo, né? E para falar a verdade, eu acho que o mundo será até mais simples se nada disso existir, né? Acho que é até mais simples se não existir Deus, não existir nada.